Imagine por um momento. Você é uma das pessoas mais poderosas do Brasil imperial, mas ninguém pode saber disso. Oficialmente, sua fazenda é comandada por seu irmão mais velho, como manda a lei da época. Na prática, cada decisão sobre os milhares de hectares na região de Campinas, cada negócio envolvendo os intermináveis cafezais, cada ordem para os mais de 800 escravos, tudo passa por você. Você tem tudo que uma mulher da sociedade imperial pode ambicionar. Influência real por trás de uma fachada respeitável. Agora me diga, o que faria você queimar tudo isso até as cinzas? Foi exatamente isso que aconteceu numa madrugada de outubro de 1871, quando Dona Esperança Teixeira da Silva, baronesa de Águas Claras, caminhou pelos corredores de sua suntuosa casa grande pela última vez. Carregava nas mãos um lampião e uma decisão que nenhuma mulher de sua posição jamais havia tomado na história do Brasil imperial. Uma decisão que ela não podia dividir nem mesmo com o irmão que oficialmente comandava a fazenda. O que aconteceu naquela noite abalou toda a província de São Paulo. Os jornais da época falaram em loucura feminina e desarranjo mental. A igreja classificou como possessão demoníaca. A elite cafeeira murmurava sobre influências abolicionistas perigosas, mas ninguém sabia da descoberta que havia transformado uma das mulheres mais influentes do império numa pessoa disposta a destruir 3 séculos de tradição familiar. Sabe aquela sensação quando você descobre algo sobre sua própria família que muda completamente como você vê o mundo? Aquela revelação que faz você questionar tudo o que acreditava sobre as pessoas que mais amava? A baronesa de Águas Claras viveu exatamente isso, mas numa escala que você mal pode imaginar. E a descoberta era tão chocante que ela preferiu ver seu império de pedra e cal virar cinzas a continuar vivendo com aquele peso na consciência. A baronesa de Águas Claras não era uma mulher qualquer do século XIX. Nascida numa família que havia chegado ao Brasil ainda no período colonial, ela representava a 4ª geração de uma linhagem que havia construído sua fortuna através do trabalho escravo. Primeiro com a cana-de-açúcar nas terras de Itu, depois expandindo para o café na região de Campinas, quando os grãos dourados se tornaram o novo ouro verde do império. Quando enviuvou aos 28 anos, a baronesa Esperança enfrentou a realidade cruel das leis imperiais. Uma mulher não podia comandar oficialmente uma fazenda. Por isso, seu irmão mais velho, Coronel Joaquim Teixeira, tornou-se o tutor oficial da propriedade. Era uma farsa conveniente para todos. Ele tinha o título e a respeitabilidade social. Ela tinha a inteligência e a determinação para fazer os negócios prosperarem. Os escravos sabiam quem realmente dava as ordens. Os feitores sabiam de quem vinham as decisões importantes. Mas publicamente, tudo era acreditado ao Coronel Joaquim. Essa dinâmica funcionava perfeitamente há anos. Ela comandava uma das propriedades mais prósperas da província paulista por trás da respeitável fachada masculina. Sua casa grande era um verdadeiro palácio, com mais de 30 cômodos, mobiliário importado e belos jardins. As senzalas abrigavam famílias inteiras de escravos que trabalhavam desde antes do nascer do sol até depois do pôr do sol nos intermináveis cafezais. Era uma vida de privilégios construída sobre uma base que ela, como toda a elite da época, considerava natural e até mesmo benéfica. Afinal, não era isso que todos ao redor dela repetiam? Que o sistema escravista era uma forma de civilizar os africanos? Que sem ele, o Brasil não teria prosperado? Que era uma instituição sancionada por Deus e pela tradição? Mas há momentos na vida em que uma única descoberta pode fazer toda uma construção mental desmoronar como um castelo de cartas. E foi isso que aconteceu com a baronesa de Águas Claras naquele fatídico dia de setembro de 1871, quando decidiu organizar os papéis deixados pelo bisavô no escritório da Casa Grande. Entre documentos comerciais, cartas de negócios e inventários de propriedades, ela encontrou algo que não deveria existir. Algo que sua família havia escondido durante décadas. Uma verdade tão perturbadora que, quando terminou de ler, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. E o pior, era algo que ela não podia compartilhar nem mesmo com o irmão, porque a descoberta colocava em questão tudo que eles haviam construído juntos.
O que estava escrito naqueles documentos amarelados pelo tempo revelava não apenas a origem real da fortuna familiar, mas também um segredo que explicava por que, mesmo sendo uma das famílias mais ricas da região, sempre havia uma sombra de mistério sobre os primeiros anos da fazenda. Um mistério que agora se revelava como o pecado original que havia moldado gerações. A partir daquele momento, cada olhar que ela direcionava aos escravos da fazenda trazia uma dor diferente. Cada luxo da casa grande parecia pesado demais para suportar. Cada cumprimento respeitoso dos vizinhos soava como ironia amarga. E cada conversa com o irmão se tornava um teatro insuportável, porque agora ela sabia a verdade sobre como tudo aquilo havia começado. E essa verdade era insuportável para uma consciência que havia despertado de forma brutal e irreversível. A fazenda Águas Claras era mais que uma propriedade rural. Era um pequeno reino onde a palavra da dona baronesa valia mais que qualquer lei imperial. Embora oficialmente seu irmão Coronel Joaquim fosse o responsável legal pelas terras, todos sabiam quem realmente comandava aquele império de café e sofrimento, que se estendia por mais de 2.000 hectares na região de Campinas. Ao amanhecer de cada dia, quando os primeiros raios de sol tocavam os cafezais infinitos, mais de 800 escravos se levantavam nas senzalas para mais uma jornada de trabalho que começava antes da aurora e terminava muito depois do pôr do sol. Homens, mulheres e até crianças a partir dos 7 anos participavam da rotina brutal que mantinha a fazenda como uma das mais prósperas da província de São Paulo. A casa grande se erguia majestosa no centro da propriedade, como um palácio que observava tudo ao redor. Com seus 3 andares, varanda circundante e mais de 30 cômodos, a construção impressionava qualquer visitante. Os salões eram decorados com móveis importados da França, lustres de cristal chegados diretamente de Veneza, e tapetes persas que custavam mais que muitas propriedades menores. Era um luxo que apenas as famílias mais poderosas do império podiam ostentar. Dos aposentos principais da Casa Grande, a baronesa podia ver todo o movimento da fazenda. Pela manhã, observava os grupos de escravos caminhando em fila para os cafezais, cada um carregando os instrumentos de trabalho que os acompanhariam durante longas horas sob o sol escaldante. Via também os feitores montados a cavalo, chicote sempre à mão, prontos para garantir que nenhum momento de descanso fosse desperdiçado. As senzalas ficavam estrategicamente posicionadas em local onde podiam ser vigiadas desde a casa grande. Eram construções simples de pau a pique, com chão de terra batida e tetos baixos que tornavam o ambiente abafado e insalubre. Cada barraco abrigava várias famílias, sem qualquer privacidade ou conforto. Durante a noite, pesados cadeados trancavam as portas, impedindo qualquer tentativa de fuga. O sistema funcionava com precisão militar. Antes mesmo do sol nascer, o som da sineta ecoava por toda a fazenda, anunciando o início de mais um dia de trabalho. Os escravos tinham poucos minutos para consumir a refeição matinal, geralmente feijão, farinha de mandioca e, quando havia sorte, um pedaço de toucinho. Em seguida, marchavam para os cafezais onde passariam as próximas 12 ou 14 horas colhendo os grãos que enriqueciam cada vez mais a família Teixeira. A baronesa havia crescido nesse ambiente e aprendido desde pequena que aquela estrutura era natural e necessária. Seu pai sempre repetia que os escravos eram como crianças que precisavam de orientação firme para serem produtivos. Sua mãe insistia que tratavam os cativos com bondade cristã, oferecendo teto, comida e proteção em troca do trabalho. Na época, essa mentalidade não era questionada pela elite cafeeira. Pelo contrário, era reforçada pela igreja, pela sociedade e até mesmo por muitos intelectuais que defendiam a escravidão como um mal necessário para o progresso do país. A baronesa havia sido educada para acreditar que sua família estava cumprindo uma missão civilizadora ao manter centenas de africanos e seus descendentes sob seu controle. A rotina administrativa da fazenda exigia que ela tomasse decisões diárias sobre a vida de todas aquelas pessoas. Determinava quais escravos trabalhariam em cada setor, quais castigos seriam aplicados por infrações, quais famílias poderiam permanecer juntas
e quais seriam separadas conforme as necessidades da produção. Era um poder absoluto sobre centenas de vidas humanas, exercido com a naturalidade de quem administra gado ou ferramentas. Os lucros eram extraordinários. O café brasileiro dominava os mercados internacionais, e a fazenda Águas Claras produzia alguns dos grãos mais cobiçados da região. A cada safra, os cofres da família engordavam com quantias que permitiam não apenas manter o luxo da casa grande, mas também investir em mais terras e mais escravos. Era um ciclo de prosperidade que parecia não ter fim, mas por trás de toda essa aparente harmonia e sucesso, havia sinais que a baronesa preferia ignorar. Os olhares carregados de ressentimento que alguns escravos dirigiam à casa grande quando pensavam que ninguém estava vendo. As fugas ocasionais que exigiam a contratação de capitães do mato para trazer os fugitivos de volta. As mortes frequentes nas senzalas, especialmente entre as crianças, que eram registradas com a frieza de quem anota a perda de animais. Havia também os sussurros entre os escravos mais velhos, conversas em línguas africanas que ela não compreendia. Canções melancólicas que ecoavam pelas senzalas durante as noites. Era como se existisse um mundo paralelo dentro da fazenda, um universo de sofrimento e resistência que ela escolhia não enxergar, porque questioná-lo significaria questionar toda a base de sua existência. A verdade é que a baronesa Esperança havia construído sua identidade sobre a convicção de que era uma administradora benevolente de um sistema que, embora imperfeito, era necessário e até mesmo benéfico para todos os envolvidos. Acreditava sinceramente que oferecia proteção e sustento aos escravos em troca de trabalho, numa relação que considerava justa dentro dos padrões da época. Era uma tarde quente de setembro, quando a baronesa decidiu finalmente organizar o escritório que havia permanecido intocado desde a morte do bisavô, 3 anos antes. O cômodo ficava na ala mais antiga da casa grande, um local que ela evitava frequentar porque o cheiro de mofo e a umidade das paredes sempre lhe causavam desconforto. Mas os advogados da família haviam insistido que era necessário catalogar todos os documentos para questões de herança e impostos. O escritório parecia ter parado no tempo. Estantes de madeira escura se estendiam do chão ao teto, repletas de livros empoeirados, papéis amarelados e baús que não eram abertos há décadas. Na mesa central, feita de jacarandá maciço, ainda estava o tinteiro do bisavô, como se ele fosse voltar a qualquer momento para continuar suas anotações. A luz filtrada pelas cortinas pesadas criava um ambiente solene e melancólico, que fazia a baronesa se sentir como uma intrusa naquele santuário do passado familiar. Ela começou pela mesa, separando os documentos mais recentes dos mais antigos. Encontrou cartas comerciais, contratos de compra de escravos, recibos de vendas de café, escrituras de terras, toda a papelada que documentava meticulosamente o crescimento da fortuna familiar ao longo dos anos. Era um trabalho tedioso, mas necessário para colocar em ordem a herança que havia sido deixada. Foi ao abrir o terceiro baú que ela encontrou algo que chamou sua atenção. No fundo, cuidadosamente protegido por um pano encerado e escondido sob outros documentos, havia um maço de papéis amarrados com uma fita vermelha desbotada. Diferentemente dos outros documentos que encontrara, estes pareciam ter sido escondidos propositalmente. A caligrafia era diferente, mais antiga e elaborada, e o papel tinha uma textura que indicava idade considerável. O primeiro documento a chamar sua atenção foi uma carta datada de 1802, escrita de próprio punho pelo bisavô quando ainda era um jovem de 20 e poucos anos. As primeiras linhas falavam sobre a aquisição das primeiras terras em Campinas, um assunto que ela conhecia bem da história familiar que havia escutado desde pequena. Mas conforme continuava lendo, sua expressão foi mudando gradualmente de curiosidade para perplexidade e depois para horror absoluto. O bisavô descrevia com detalhes uma transação que ela jamais havia escutado ser mencionada em todas as conversas familiares sobre o passado. Ele havia comprado não apenas terras, mas também um grupo de 23 escravos que pertencia a uma família de fazendeiros vizinhos que havia falido após uma série de safras ruins. Até aí, nada de extraordinário.
era uma prática absolutamente comum na época. O chocante estava no que vinha a seguir. A carta revelava que entre os escravos adquiridos havia uma mulher grávida de aproximadamente 20 anos chamada Benedita, que deu à luz um menino apenas 2 semanas após chegar à fazenda. O bisavô anotara com orgulho evidente que havia conseguido aquela compra por um preço extremamente baixo, porque a família anterior queria se livrar rapidamente do que eles chamavam de um problema crescente. O problema, segundo descobriu a baronesa com horror crescente a cada linha que lia, era que Benedita não era escrava. Era uma mulher livre, nascida de pais que haviam sido alforriados anos antes, que possuía documentos legais comprovando sua condição de pessoa livre. Ela havia sido sequestrada de sua pequena propriedade e vendida ilegalmente como escrava. O bisavô não apenas sabia disso, como havia sido o arquiteto de todo o esquema criminoso. As mãos da baronesa tremeram quando ela leu a descrição fria e calculada de como eles haviam forjado documentos de posse, inventado uma falsa história de dívidas que Benedita supostamente devia, e até mesmo ameaçado ela e sua família com morte caso tentasse provar sua condição de pessoa livre. O bisavô descrevia tudo isso com a naturalidade de quem registra uma transação comercial qualquer, sem demonstrar qualquer consciência da gravidade do crime que estava cometendo. A segunda carta, datada de 1805, era ainda mais perturbadora. Revelava que Benedita havia tentado escapar várias vezes ao longo dos anos, sempre insistindo que era livre e que tinha documentos escondidos para provar sua condição. O bisavô havia ordenado que ela fosse mantida acorrentada durante as noites e que qualquer menção à sua suposta liberdade fosse punida com chicotadas públicas para desencorajar outros cativos de questionarem sua situação. O terceiro documento era uma lista detalhada de todos os filhos de Benedita e seus descendentes ao longo dos anos. A baronesa percebeu com um horror que crescia a cada nome que lia que várias famílias que ainda viviam nas senzalas da fazenda eram descendentes diretos daquela mulher livre que havia sido escravizada ilegalmente. Pessoas que deveriam ter nascido livres haviam passado gerações inteiras no cativeiro por causa do crime original do bisavô. Os dias que se seguiram à descoberta de Benedita foram os mais torturantes da vida da baronesa. Ela tentava manter a rotina normal, cumprimentando o irmão no café da manhã, revisando os livros de contas da fazenda, supervisionando o trabalho nos cafezais. Mas cada gesto cotidiano agora carregava um peso insuportável. Era como se ela estivesse representando um papel numa peça teatral, onde todos os outros atores desconheciam que o roteiro havia mudado completamente. O que mais a atormentava era uma certeza perturbadora. Se o bisavô havia feito isso uma vez, provavelmente havia repetido o crime. Ela não conseguia parar de olhar para os escravos da fazenda e se perguntar quantos deles eram descendentes de pessoas livres que haviam sido sequestradas. A dúvida a consumia por dentro como um veneno lento. Por mais que tentasse resistir, por mais repulsa que sentisse em mexer naqueles documentos malditos, ela sabia que precisava voltar ao escritório. Precisava saber toda a verdade. Não conseguia viver com a incerteza de que cada rosto nas senzalas poderia ser o de alguém que deveria estar livre. A ignorância não era mais uma opção. Na terceira noite, após a primeira descoberta, ela retornou ao escritório empoeirado. Suas mãos tremiam enquanto abria os outros baús, procurando por mais papéis escondidos. E encontrou muito mais do que esperava. O segundo baú revelou uma coleção ainda maior de documentos criminosos, todos cuidadosamente escondidos pelo bisavô. Havia a história de Raimundo, um ferreiro livre que possuía sua própria oficina em Itu. O bisavô o havia atraído à fazenda com a promessa de um trabalho bem remunerado, mas na chegada, destruiu seus documentos de liberdade e o manteve como escravo. Raimundo havia resistido por meses, sendo repetidamente castigado até aceitar sua nova condição forçada. Encontrou também os papéis sobre João Pedreiro, um homem livre que havia sido contratado para construir melhorias na Casa Grande. Durante a obra, o bisavô inventou acusações falsas de roubo, conseguiu uma sentença judicial corrupta
e transformou João em escravo para pagar uma dívida inexistente. O homem havia deixado esposa e 3 filhos livres em São Paulo, que nunca mais souberam de seu paradeiro. O caso mais chocante era o de Joaquim Tropeiro, um comerciante negro livre que transportava mercadorias entre as fazendas. O bisavô havia envenenado seus animais durante uma parada na propriedade. Depois ofereceu ajuda para saldar as dívidas resultantes da perda da tropa. Joaquim aceitou trabalhar temporariamente para compensar os prejuízos, mas nunca mais conseguiu partir. Seus documentos de liberdade foram queimados na frente dele. A cada nova descoberta, a baronesa sentia uma mistura de náusea e raiva crescendo no peito. O bisavô não havia cometido um crime isolado movido por oportunismo. Ele havia desenvolvido um sistema organizado de sequestro e escravização ilegal. Era um criminoso que transformava pessoas livres em propriedade através de mentiras, chantagens e violência. As cartas revelavam que ele chegou a se corresponder com outros fazendeiros, compartilhando métodos para capturar negros livres sem levantar suspeitas das autoridades. Havia um verdadeiro manual de técnicas criminosas, como identificar pessoas livres vulneráveis, como destruir seus documentos, como inventar dívidas falsas, como quebrar psicologicamente a resistência das vítimas. Durante as refeições com o coronel Joaquim, ela se pegava observando cada palavra que ele dizia sobre a história da família. Quando ele comentava com orgulho sobre a prosperidade construída pelo bisavô, ela sentia um nó na garganta. Quando mencionava a respeitabilidade do nome Teixeira na região, ela precisava se controlar para não gritar a verdade que carregava como um fardo secreto. A pressão social também se intensificou de forma cruel após as descobertas. Toda semana havia jantares na casa de fazendeiros vizinhos, encontros na igreja, reuniões sociais onde a elite cafeeira se reunia. Nesses eventos, a baronesa era constantemente elogiada pela administração exemplar da fazenda, pela manutenção das tradições familiares, pela forma como mantinha a disciplina entre os escravos. Durante uma dessas reuniões na casa do Barão de Limeira, a conversa girou em torno dos movimentos abolicionistas. Os fazendeiros presentes expressavam indignação com aquilo que chamavam de interferência externa. Um deles comentou que a escravidão era uma instituição benéfica, que oferecia proteção e cristianização aos africanos. A baronesa escutava esses comentários com crescente desconforto. Cada palavra ecoava as justificativas que ela própria havia usado durante anos. Mas agora, conhecendo a verdade sobre Benedita, Raimundo, João, Joaquim e tantos outros, essas palavras soavam como blasfêmias. Como podia alguém falar em benevolência quando sua própria família havia sequestrado sistematicamente pessoas livres? Ela não conseguia parar de se perguntar. Quantas outras Beneditas, Raimundos, Joaquins não teriam em sua fazenda que deveriam estar livres, mas foram sequestrados por quem ela até então julgava ser um homem bom? A pergunta a atormentava dia e noite, transformando cada olhar direcionado às senzalas numa fonte de culpa insuportável. O conflito interno se intensificava cada vez que ela caminhava pela fazenda. Observava os escravos trabalhando nos cafezais e tentava identificar características físicas que pudessem indicar descendência dos sequestrados. Maria das Dores, que cuidava da limpeza, tinha o formato do rosto similar ao descrito nas cartas sobre Benedita. João Carpinteiro poderia ser descendente do pedreiro sequestrado. O peso psicológico das descobertas começou a afetar sua saúde física. Ela perdia o apetite nas refeições. Tinha pesadelos constantes e frequentemente sentia dores de cabeça que a atormentavam. O médico da família diagnosticou nervosismo feminino, prescrevendo repouso e chás calmantes. As noites eram particularmente difíceis. Deitada em sua cama luxuosa, ela escutava os sons das senzalas, conversas em voz baixa, choros de crianças, canções melancólicas. Sons que antes ignorava agora ganhavam um significado completamente diferente. Era como se finalmente estivesse escutando vozes humanas, onde antes só percebia propriedade. A decisão veio numa madrugada de outubro, depois de mais uma noite passada sem sono e ouvindo os sons que vinham das senzalas.
A baronesa havia chegado a um ponto onde não conseguia mais viver, com o peso de saber que centenas de pessoas dormiam acorrentadas em sua propriedade quando deveriam estar livres. Não era mais uma questão de consciência sobre a escravidão em geral. Era sobre um crime específico que sua família havia cometido e que ela agora tinha o poder de corrigir. Durante semanas, ela havia considerado várias alternativas. Pensou em procurar as autoridades, mas rapidamente percebeu que isso seria inútil. Os juízes da região eram todos amigos da família, dependiam economicamente dos favores dos grandes fazendeiros e jamais aceitariam uma acusação tão grave contra uma das famílias mais respeitadas da província. Além disso, os documentos originais de liberdade haviam sido destruídos pelo bisavô. Como provar que aquelas pessoas eram descendentes de sequestrados? Considerou também a possibilidade de libertar os descendentes gradualmente, inventando desculpas para alforriar alguns escravos por vez. Mas isso levaria anos, e muitos morreriam no cativeiro antes de conseguir a liberdade que já deveria ser sua por direito. Sem contar que uma libertação gradual chamaria a atenção e o irmão certamente interviria, questionando suas motivações. A solução que emergiu em sua mente era radical, mas era a única que fazia sentido diante da magnitude do crime descoberto. Se aquelas pessoas haviam sido mantidas escravas por uma mentira, se as correntes que as prendiam eram ilegais desde o início, então ela tinha não apenas o direito, mas a obrigação moral de quebrar essas correntes. E se o sistema não oferecia meios legais para fazer justiça, ela criaria seus próprios meios. A baronesa começou os preparativos com semanas de antecedência. Primeiro, precisava garantir que o coronel Joaquim estivesse ausente na noite escolhida. Uma carta oportuna de um primo distante em Santos, solicitando sua presença para resolver questões comerciais urgentes, forneceu a desculpa perfeita. O irmão partiria na manhã seguinte e só retornaria uma semana depois. Durante os dias que antecederam a data escolhida, ela observou cuidadosamente a rotina dos feitores e capatazes. Sabia que eles dormiam profundamente após as longas jornadas de trabalho, especialmente nas noites de sábado, quando costumavam beber cachaça para relaxar. A noite de sábado seria ideal. Menos vigilância, sono mais pesado dos guardas, e o domingo seguinte ofereceria tempo para que os libertados se afastassem antes que a perseguição fosse organizada. Ela também precisava resolver a questão prática de como libertar fisicamente os escravos. As senzalas eram trancadas todas as noites com pesados cadeados, e as chaves ficavam com o feitor Mor, que dormia numa casa separada próxima aos barracões. A baronesa conhecia os hábitos dele. Sempre bebia até adormecer profundamente e mantinha as chaves numa mesa ao lado da cama. Na noite escolhida, ela esperou até ter certeza de que todos na casa grande estavam dormindo. Vestiu roupas escuras, pegou um lampião e saiu silenciosamente pelos fundos da casa. O caminho até a casa do feitor Mor parecia interminável. Cada ruído da noite a fazia parar e escutar atentamente. Mas a sorte estava do seu lado. O homem roncava sonoramente, e as chaves estavam exatamente onde esperava encontrá-las. Com as chaves em mãos, ela se dirigiu às senzalas. Havia 6 barracões principais, cada um abrigando entre 60 e 80 pessoas. Começou pelo primeiro, destravando cuidadosamente a porta pesada. Os escravos acordaram assustados com o ruído, mas quando viram que era a baronesa, ficaram confusos e aterrorizados, imaginando que algum castigo coletivo estava prestes a acontecer. Foi então que ela fez algo que nunca havia feito em toda sua vida. Falou diretamente com eles como seres humanos, não como propriedade. Explicou em voz baixa que descobrira a verdade sobre suas famílias, que muitos ali eram descendentes de pessoas livres que haviam sido sequestradas, e que ela vinha corrigir essa injustiça histórica. A reação inicial foi de descrença total. Como podiam acreditar que a mesma mulher que os comandava há anos estava ali para libertá-los? Mas quando ela começou a mencionar nomes específicos, Benedita, Raimundo, João, Joaquim, e detalhes que só alguém que havia lido os documentos poderia conhecer,
Alguns dos mais velhos começaram a entender. Maria das Dores foi a primeira a reagir. Ela sempre havia escutado histórias sussurradas sobre uma ancestral que insistia ter sido livre. Histórias que eram transmitidas em segredo entre as mulheres da família. Quando a baronesa mencionou o nome Benedita e descreveu suas características, Maria começou a chorar silenciosamente. A libertação precisava ser rápida e silenciosa. A baronesa explicou que eles teriam poucas horas antes que sua fuga fosse descoberta e que precisavam se dispersar em grupos pequenos para evitar capturas em massa. Alguns dos homens mais jovens conheciam rotas de fuga através das matas, informações que circulavam secretamente entre os escravos havia gerações. Mas ela sabia que libertar as pessoas não seria suficiente. Enquanto as senzalas permanecessem de pé, haveria sempre a tentação de recapturar os fugitivos e continuar o sistema criminoso. Além disso, as correntes, os instrumentos de tortura, os símbolos físicos da opressão, precisavam ser destruídos para que a libertação fosse definitiva e irreversível. O que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo a baronesa. Quando ela explicou que as senzalas precisavam ser destruídas para que a libertação fosse irreversível, esperava resistência ou medo dos escravos. Em vez disso, encontrou uma determinação feroz que havia sido reprimida durante gerações. Maria das Dores foi a primeira a se oferecer para ajudar, seguida por João Carpinteiro e depois por dezenas de outros que haviam passado a vida inteira sonhando com esse momento. A operação se transformou numa revolução silenciosa e organizada. Os escravos sabiam exatamente o que precisava ser feito. Alguns dos homens mais jovens se encarregaram de neutralizar os feitores e capatazes que dormiam espalhados pela propriedade. Com décadas de experiência em se mover silenciosamente para evitar punições, eles conseguiram surpreender cada um dos guardas, amarrando-os com cordas e colocando panos em suas bocas para evitar que dessem o alarme. O feitor Mor, que havia acordado com o barulho, tentou alcançar o sino que usava para convocar ajuda em emergências, mas 3 homens já estavam esperando por ele. Em poucos minutos, todos os responsáveis pela vigilância estavam imobilizados e escondidos num galpão afastado, onde ficariam até que os libertados tivessem tempo suficiente para se afastar da fazenda. A baronesa observava com uma mistura de admiração e tristeza, enquanto os escravos se organizavam para destruir o local que havia sido sua prisão. Cada família pegou apenas o essencial: algumas roupas, pequenos objetos de valor sentimental, ferramentas que poderiam ser úteis na nova vida. Não havia pressa desesperada, nem pânico. Era como se eles houvessem ensaiado aquele momento em sonhos durante anos. O mais tocante foi ver como eles se despediam uns dos outros. Famílias que seriam separadas para seguir rotas diferentes de fuga se abraçavam longamente, prometendo se reencontrar quando fosse seguro. Mães abençoavam filhos adultos que tomariam caminhos distintos. Idosos que sabiam que talvez não sobrevivessem à jornada davam conselhos finais aos mais novos. João Carpinteiro se aproximou da baronesa com lágrimas nos olhos. Ele havia crescido escutando histórias sobre um ancestral que era livre e havia sido roubado de sua família. Durante toda a vida, essas histórias pareciam lendas impossíveis de comprovar. Agora, finalmente, a verdade havia sido revelada e a justiça seria feita. Ele segurava nas mãos uma pequena ferramenta de madeira que havia pertencido ao bisavô João Pedreiro, transmitida secretamente através das gerações como uma relíquia da liberdade perdida. Quando chegou a hora de incendiar as senzalas, foi Maria das Dores quem segurou o lampião junto com a baronesa. As 2 mulheres, separadas por uma vida inteira de diferenças sociais impostas artificialmente, se uniram naquele momento para corrigir uma injustiça histórica. As chamas começaram pequenas, mas rapidamente se espalharam pelas construções de madeira seca. O fogo consumiu não apenas as edificações, mas também todos os instrumentos de opressão que elas abrigavam. As correntes que acorrentavam famílias durante as noites, os chicotes pendurados nas paredes, os troncos usados para castigos públicos, tudo virou cinzas, numa catarse coletiva que libertava não apenas os corpos, mas também as almas de todos os envolvidos. Nem todos os escravos escolheram partir.
Para surpresa da baronesa, algumas pessoas se aproximaram dela quando o grupo principal já estava se organizando para a fuga. Eram principalmente escravos domésticos da Casa Grande que ela havia alforriado ao longo dos anos em reconhecimento aos bons serviços prestados e à dedicação demonstrada. Tinham se tornado tecnicamente livres, mas haviam permanecido na fazenda porque não tinham para onde ir. Alguns mais velhos também optaram por ficar, pois sabiam que não conseguiriam chegar aos quilombos e poderiam atrapalhar a fuga. Esses homens e mulheres explicaram que preferiam ficar, já que ali poderiam trabalhar e continuar tendo os seus salários. Aos mais velhos, que ainda eram escravos, a baronesa prometeu a alforria. Eles não morreriam como escravos e teriam todo o amparo. Os que ficaram conheciam a fazenda, sabiam como manter a produção dos cafezais. Nas semanas seguintes, ela mandou construir pequenas casas individuais na área onde antes ficavam as senzalas. Cada família ganhou sua própria moradia, com privacidade e móveis básicos. Ela cumpriu a promessa de alforriar os mais velhos que ainda eram escravos. Estabeleceu salários justos a todos que ficaram e conseguiam trabalhar, horários de trabalho humanos aos que não conseguiam mais trabalhar. Devido à velhice, ela solicitou que eles fossem cuidados pelos demais e disse que forneceria remédios, atendimento médico e alimentos dignos. Eles foram naturalmente acolhidos com muito amor, pois já eram muito queridos por todos. Ela também garantiu que todos teriam liberdade total para formar suas famílias, educar seus filhos e ir e vir conforme desejassem. Joaquim, que havia sido escravo doméstico por 30 anos, se tornou o administrador-geral da propriedade. Rosa, antiga cozinheira da Casa Grande, assumiu a gestão das refeições dos trabalhadores e recebeu equipamentos adequados para preparar comida de qualidade. Manuel, que sempre demonstrou habilidade com números, virou o responsável pela contabilidade e pelo pagamento dos salários. A transformação não foi apenas física, mas também social. Pela primeira vez na história da fazenda, os trabalhadores podiam sentar à mesa com dignidade, conversar livremente sobre suas opiniões, celebrar suas tradições culturais sem medo e sonhar com um futuro melhor para seus filhos. A hierarquia rígida baseada na cor da pele deu lugar a relações de trabalho baseadas em competência e respeito mútuo. Já o coronel Joaquim, quando retornou de Santos uma semana depois do ocorrido, encontrou uma propriedade completamente transformada. As senzalas haviam virado cinzas, centenas de escravos haviam desaparecido, e sua irmã o aguardava na varanda com uma expressão serena que ele nunca havia visto antes. Ela segurava nas mãos um maço de papéis amarelados, as cartas do bisavô que explicavam tudo. E assim chegamos ao final de uma das histórias mais tocantes e transformadoras do Brasil imperial. A baronesa de Águas Claras descobriu que sua fortuna havia sido construída não apenas sobre o trabalho escravo, o que já era moralmente questionável, mas sobre crimes sistemáticos de sequestro de pessoas livres que foram forçadas ao cativeiro através de mentiras, chantagens e violência. O que começou como uma simples organização de documentos familiares se transformou numa jornada de despertar de consciência que mudou para sempre a vida de centenas de pessoas. Benedita, Raimundo, João, Joaquim e tantos outros que haviam sido sequestrados pelo bisavô finalmente tiveram sua justiça, mesmo que décadas após suas mortes. Mas o mais impressionante desta história não foi apenas a descoberta dos crimes do passado, foi a coragem de uma mulher que escolheu fazer o que era certo, mesmo sabendo que isso significava destruir tudo o que conhecia sobre sua própria identidade e posição social. Ela não se contentou em simplesmente sentir culpa ou remorso. Ela agiu de forma concreta para corrigir as injustiças que descobriu. A noite em que as senzalas foram queimadas não foi apenas um ato de destruição, mas um símbolo poderoso de renascimento. As chamas que consumiram as correntes, os chicotes e os instrumentos de tortura representaram o fim de um ciclo de crimes que havia durado 3 gerações. E das cinzas daquela estrutura de opressão nasceu algo completamente novo. Uma comunidade baseada em trabalho livre, dignidade humana e respeito mútuo.
A transformação da fazenda Águas Claras mostrou que era possível construir relações de trabalho justas, mesmo dentro do sistema imperial da época. Os trabalhadores que escolheram ficar ganharam não apenas salários e moradias dignas, mas também algo muito mais precioso: o reconhecimento de sua humanidade e o direito de moldar seus próprios destinos. Aqueles que partiram para construir vidas livres longe da fazenda levaram consigo algo que nenhum senhor de escravos jamais havia dado a eles: a verdade sobre suas origens. Sabiam agora que eram descendentes de pessoas livres, que o cativeiro de suas famílias havia sido baseado em mentiras, e que tinham todo o direito de buscar a liberdade que sempre deveria ter sido sua. A história da Baronesa de Águas Claras nos ensina que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre tem o poder de nos transformar. Às vezes descobrimos coisas sobre nossa família, nossa história ou nossa sociedade que abalam tudo o que acreditávamos. Nesses momentos, temos uma escolha. Podemos fingir que não sabemos, ou podemos ter a coragem de enfrentar a realidade e trabalhar para mudá-la. Esta não é apenas uma história sobre o passado. É uma reflexão sobre as escolhas que fazemos quando descobrimos que algo que considerávamos normal, na verdade, é profundamente injusto. É sobre ter a coragem de questionar tradições, mesmo quando isso significa ir contra nossa própria família ou nossa posição social. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, descobrimos que algo que nos beneficia pode estar causando sofrimento a outras pessoas? Quantas vezes escolhemos ignorar essas descobertas porque enfrentá-las seria difícil ou custoso? A baronesa nos mostra que é possível escolher a justiça, mesmo quando ela vem com um preço alto. Agora quero ouvir você. Esta história despertou alguma reflexão sobre sua própria família ou sobre injustiças que você conhece? Que parte da jornada da baronesa mais tocou seu coração? Compartilhe nos comentários suas impressões, porque cada história que vocês contam nos ajuda a entender melhor como nosso passado ainda influencia nosso presente. Se esta história emocionou você como emocionou a mim, não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer essas histórias que o tempo tentou calar. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, porque toda semana trago episódios sobre os segredos, as coragens e as transformações que moldaram nosso país. E ative o sininho das notificações para não perder as nossas próximas histórias. E lembrem-se, a história não é apenas sobre o que aconteceu no passado, mas sobre as lições que podemos aprender para construir um futuro mais justo. Cada um de nós tem o poder de ser como a Baronesa de Águas Claras, alguém que escolhe a coragem ao invés da comodidade, a verdade ao invés da mentira conveniente. Gratidão por ter assistido até aqui e até a próxima história que o tempo tentou calar.